No embalo da sacanagem, DJ Mili te deixa tonta. No embalo da sacanagem, DJ Mili te deixa tonta. Ela puxa ele toma, ela puxa ele toma, 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 toma. 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 Ela puxa ele toma. Desce a bunda, sobe a bunda porque o DJ Mili gosta. Desce a bunda, sobe a bunda porque o DJ Mili gosta. Joga essa bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Joga essa bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Joga essa bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Desce a bunda. Ô Matheus, vamos comer primeiro? Não, o pai e a mãe vão ver primeiro, vem. Não, só o pai e a mãe, só o que Ela vem que me seca atrás. Vai, pula, que a cara já tá ruim. Netinho ou uma netinha? Não fala, não Não fala. pode falar nada pra ninguém. Eu não chamo. A última página. Não fala. Pega um óculos da cara. Não fala. Pode pegar um óculos. Eu vou botar a lanterna pra ela ver. Só vê. Mais uma? Só vê, não pode falar. Tá vendo? Cadê que eu não tô... Já li, já. Como tu não? Meu Deus do Quer céu. falar? Eu quero falar. Menina ou menina? Quem todo mundo dizia? Eu falei que era menina. Quem todo mundo falava? Eu dizia que era menino. Menina! É a nossa Ah, menina. menina. Que legal. A menina do meio dos meninos, né? Coisinha linda. Parabéns aos papais. Agora no enxoval eu tô lá. Se fosse menino, tinha bastante roupa de menino, mas é menininho. Linda, parabéns. É bom pra dar Olha o que tá roupa. escrito. Mas tem. Alta, não sabe ler, foi lá ver. Mentira. Eu falei, é desse? Legal, mas nós já sabia, né? Até o Renato falou que era uma menina. Ah, vocês já tinham visto? Esse que o Matheus É, falou. Matheus, olha a perna dela. Como ontem. Parabéns aos papais. Tu já viu? Abençoe, parabéns. O abracinho dela. Eu tô usando brinquinho, vô. Eu tô usando brinquinho na orelha, vô. Olha só um brinquinho. Já é mocinha. Já é mocinha, vó. Ó, o alemãozinho aqui do vô. O alemãozinho, ó o alemãozinho do vô aqui, ó. É um pretinho alemão. É a neguinha do vô e o alemãozinho do vô. Ô vô, tô usando brinquinho, já sou mocinha. Olha ela usando brinquinho, que lindo. Ó o brinquinho de mulher grande. Olha o brinquinho de mulher. Tu vê meu vô? É. É, aí ó. Tá falando com o vô. Veio meu vozinho. Tu veio trazer o cachorrinho pro vô? Uau, uau. Tu trouxe o cachorrinho pro vô? Ô, o pior que tem aqueles passarinhos lá na África que ficam assim com o biquinho, poc, 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 poc. Todo que ele faz. Esse vídeo. Ai, quer dizer que ele te chamou lá no quarto. Não, me chama, ele tá falando com os outros no carro. Aí ele já agora pra transar. Ele vai lá pro quarto e começa. Aí a Quando a Eliana escuta, a Eliana vai tomar. passarinha vai, a passarinha vai. Lá vai. Ô, quando a Eliana escuta, ela diz, hoje é dia de tomar banho. É, ele começa. A periquita vai. Como é que é, mano? Nossa, velho. Aí lá vai o Dorito. Vai, vai, periquita, vai, deixa eu vai. A gente vê cada coisa nessa vida. Churrasquinho e tradicional. Não, pô, é pra nós, pô. Sem interesse nenhum. Você, Fernando, gosta do amendoizinho, né? Isso aí é pra nós que beber e coisa nada.
Chegou a hora de conversar com vocês, né? Não dá pra adiar esse vídeo. Ia ter que acontecer, eu ia ter que fazer, eu devo essa satisfação pra vocês, né? Achei que eu ia fazer esse vídeo chorando, eu ia dizer descabelando, mas eu já tô descabelada, né? Mas eu não tenho motivo pra isso. Eu tô em paz, eu tô bem. Meu tio Adilson querido se foi, não faz mais parte do nosso mundo, do nosso plano. Vai ser difícil de conviver com isso, né? De saber que a gente não vai mais ver ele, que ele não vai mais fazer as festas que ele fazia em família, que ele não vai mais mandar áudio de bom dia nos grupos, que a gente não vai mais ver ele mandando áudio, que ele mandava uns 2.500 áudios por dia para os caminhoneiros, falava demais, era linguarudinho, né? Meu parceiro de fofoca, ele amava quando eu chegava lá na mãe para visitar ele, daí ele já perguntava se não tinha uma fofoca para contar, ele amava assistir comigo Shrek, né? A gente assistia muito filme junto. Não vim aqui para falar sobre a doença dele, sobre o que a gente viveu nesses últimos dias de vida dele, que foi os piores dias que eu presenciei assim na minha vida. Ele sofreu muito, 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 muito. Não sabia que um ser humano, o corpo do ser humano era capaz de sofrer tanto quanto aquele homem sofreu. Não tenho motivo para tocar nesse assunto, tá? Meu tio, ele não era assim. Meu tio, ele era muito pra frente, assim, ele era um cara muito animado, não tinha tempo ruim com ele. Então, ele não aceitava e não admitia que você chegasse perto dele sentindo dó, que você chegasse perto dele perguntando sobre doença, que tu chegasse perto dele desanimado, que às vezes tu chegasse falando que não queria trabalhar, que estava desanimado para trabalhar. Ele já metia esporro, sabe? Quem tá doente sou eu, quem queria estar trabalhando era eu. Vocês que têm saúde vão trabalhar, vão fazer o que eu não posso fazer, sabe? Então com ele não tinha tempo ruim, então não tem motivo para fazer esse vídeo ser um vídeo sofrido. Minha família me assiste, eu acho que eles já sofreram demais, não precisa sofrer de novo, né? Então, pra quem tá chegando nesse vídeo agora, o meu tio Adilson é irmão da minha mãe, né? Minha mãe tem 5 irmãos, com ela 6. Então, tem o tio Tonho, que é o mais velho. Tem a tia Eliana, que vem depois do tio Tonho. Tem a minha mãe. Tem o tio Adilson e o tio André e a tia Helena. Eles eram muito novinhos quando perderam os pais deles, né? A minha avó morreu em 95 e o meu avô morreu em 98, gente. Então, morreu um atrás do outro ali, tudo da mesma doença, né? O câncer, não no mesmo lugar, mas a mesma doença, né? Morreram de câncer. E nesse meio dos dois aí, né? Em 97 morreu meu pai, no caso, o marido da minha mãe. Tá? Minha mãe teve muita perca, assim, uma atrás da outra, sabe?
Então, quando um ia morrendo, eles iam se apegando cada vez mais. Então, a minha família, gente, sempre foi assim e sempre vai continuar sendo unida. Agora a gente sofreu mais uma perca. Eu não gosto de falar perca, eu acho que a gente ganhou ele, né, de presente. A gente teve por 51 anos um presente maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, incrível. Não tem como falar de coisas tristes, da gente de ficar triste de uma pessoa que só deixou coisa boa aqui, né? Então, a gente tá passando por esse momento delicado de novo. E é só motivo da família se unir cada vez mais. Muita gente chega pra gente, até no velório dele foi falado sobre isso, que o quanto as pessoas acham bonita essa união que a nossa família Limas tem, né? Dos irmãos da minha mãe, das cunhadas, dos cunhados, dos sobrinhos. Claro, sempre tem uns que destoam, mas não é hora de julgar as pessoas, né? Cada um sofre de um jeito. Mas, enfim, eu acho que essa união vai continuar cada vez mais forte, se Deus quiser. Jamais vou abandonar meus primos, os filhos que ele deixou, os netos, a esposa maravilhosa. Quero deixar registrado aqui, eu falei isso pessoalmente para ela, mas vou falar de novo, meu muito obrigada, minha tia. Você cuidou dele do início ao fim, né? Desde o dia que você ficou com ele até esse último dia dele aqui na Terra, você não abandonou ele, você ficou do lado dele, né? Você cuidou dele assim com uma força que todo mundo se questiona, será que eu teria essa força? Será que eu faria o que ela fez, né? Então, ela é uma mulher de muita garra, de muita força, de muita luz, assim como ele foi. Os dois tinham uma fé tão grande, gente, tão grande, que nem os médicos tiveram coragem de falar para os dois que o meu tio tinha um tempo limitado de vida, que aquela doença ia levar ele mais cedo. Os médicos chegaram para minha mãe, isso foi dia 25 de março, gente, dia 25 de março. Os médicos chegaram para minha mãe e falaram assim, ele foi fazer a penúltima quimioterapia dele. Os médicos falaram para minha mãe que, infelizmente, iriam suspender as quimioterapias porque elas não estavam mais fazendo efeito. Elas não estavam mais fazendo efeito na doença e a doença estava aumentando cada vez mais rápido. E o meu tio deu um câncer de uma ferida exposta. E essa ferida corroeu tanto ele por dentro que a ferida já estava oca, não tinha mais nem carne. Como eu disse, eu não vou mais tocar nesse assunto, mas só para vocês sentirem um pouquinho da pontinha do que ele sofreu. Então, eles chegaram para minha mãe e falaram assim, infelizmente, em um mês, semanas, dias, 2 meses, no máximo, a gente vai atestar o atestado de óbito dele. Então, minha mãe chegou em casa chorando, reuniu a família toda, menos os dois, para falar sobre isso. A gente chorou muito, nosso chão caiu. E então a gente tá sofrendo já há mais de um mês, gente, né? A gente já tá martelando isso na cabeça e sabendo do que ia acontecer há mais de um mês. Claro que pra gente, óbvio, a gente sempre acredita que pra Deus nada é impossível, mas nesse dia o médico falou pra ela, Dona Elia, eu não tenho coragem de falar pros dois, porque os dois vêm aqui com tanta fé, com tanta esperança, que me dá dó de cortar esse barato dos dois. Eles lutam com uma força, assim, ó, que é lindo de ver, sabe? O amor dos dois, gente, um pelo outro, a maior inspiração que eu tenho de vida, sabe? Os dois, assim, são incríveis, vão ser para sempre incríveis, sabe? Eu tô assim, gente, com essa carinha abalada, com esse cobertor aqui em volta, porque eu tô sentindo uma cólica horrível. Eu tô com
Pra quem acompanhou o canal há uns 2 anos atrás, viu que eu tive uma hemorragia muito forte, né? Que eu fui parar no hospital e tal. Perdi muito sangue e agora essa semana deu de novo. E eu não sei se é por conta das fortes emoções, não sei por que aconteceu isso, mas tá acontecendo de novo. Então, como eu disse, eu tô em paz, eu tô bem em relação ao meu tio, porque ele só deixou coisas boas pra gente. Só deixou memórias boas. Na segunda-feira, quando eu cheguei em casa depois do velório, eu deitei na cama e comecei a chorar. Porque daí eu peguei o celular e vi que o pessoal tava postando muitas homenagens pra ele, né? E aí comecei a chorar, comecei a entrar num desespero. E aí eu conversei com ele. Falei, tio, da onde o tio estiver, eu quero que o tio me mostre que o tio tá bem. Sabe, eu desliguei o celular, claro, pra conversar com ele. Falei assim, da onde o tio estiver, eu quero que o tio me mostre que o tio tá bem. Que o tio dê paz pro meu coração. Porque eu sei que tu não queria que a gente ficasse sofrendo por ti. Sabe, ele não aceitava isso. Ele não aceitava que as pessoas ficassem assim. Sabe? E mais uma coisa. Tira da minha cabeça toda aquela cena horrível que eu presenciei. Sabe? A gente ficou velando ele, gente, uns 3 dias antes dele realmente partir. Ele entrou num coma que a gente via que ali era a doença, não era mais ele, sabe? Mas ele respirava. Com muita dificuldade, ele ficava roncando, assim, um ronco que a gente via que cada dia que passava desses 3 dias ia diminuindo. E a gente queria fazer alguma coisa para ajudar e não podia. A médica chegou lá no sábado ou na quinta-feira. Meu tio partiu no domingo, no Dia das Mães. A Nossa Senhora, a nossa mãezinha, buscou ele no dia dela, né? Minha avózinha viu uma mãe dele, buscou ele no dia dela. Então, eu acho que foi na sexta-feira de manhã, as médicas foram lá trocar o soro dele, porque ele estava tomando um soro com 60 ml de morfina. Um ser humano toma normalmente 2 ml, ele estava tomando 60. E tava tomando um soro para secar a saliva, para ele não engasgar. E aí a médica olhou pra gente e falou assim, não alimenta mais e não dá mais água. Não prolonga mais o sofrimento dele. E é difícil de você ouvir isso. Como é que você não vai alimentar e não vai dar uma água para um ser humano? Mas ele não acordava mais, né? Então, assim, foi horrível, gente. Foi horrível. Aí, mas eu fiquei com ele. Eu trabalhei, né? Nesses 3 dias eu trabalhei. Eu entrei em férias agora segunda-feira, no dia do enterro dele, né? E eu fiquei com ele, ficava com ele até meia-noite, depois eu voltava para casa para dormir, para voltar a trabalhar. Daí no sábado, que aí foi meu último dia de trabalho, eu fiquei lá até meia-noite, 1h da manhã. Aí vim pra casa e deixei a minha mãe lá. Daí tava os 3 filhos dele, nora, genro, os netos, a esposa, claro. E aí tinha ficado a minha mãe. Aí era 1h da manhã, chegou uma prima da minha mãe lá pra ficar com eles a madrugada toda. Aí era umas 5h da manhã, essa prima da minha mãe levou a minha mãe pra casa. Falou, Elia, vamos. Deixa eles aí quietinho, né, e tal, vamos pra lá, beleza. No que a minha mãe foi embora, a gente chegou em casa, ela já recebeu a notícia que ele partiu. Meu primo ficou sozinho com ele, rezou um terço com ele, né, que ele tinha muita fé, sempre fazia o terço, né. Eles rezaram um terço e meu primo conversou com ele, pediu desculpa por tudo. Pediu desculpa por não ter feito o tanto de carinho que ele merecia, não amou o tanto que ele merecia. Eu sei que fica esse sentimento que a gente podia ter feito mais, né, gente? Mas eu tenho certeza que meu tio sabe que aqueles filhos eram apaixonados por ele, né? O tanto que ele era apaixonado pelos filhos também, né? O mesmo eu digo da esposa dele. E aí conversou e a minha tia tinha subido, ela ia descansar na parte de cima da casa, né?
que é um sobrado. Daí ela não conseguiu dormir, não conseguiu descansar e voltou para baixo. No que ela voltou para baixo, ela escutou que a respiração dele estava diferente e abraçou ele. No que ela abraçou, ele deu o último suspiro e descansou. Do jeito que ele queria. Não era no hospital, não era com a casa cheia de gente, por mais que ele gostasse. E nesses últimos dias a casa dele ficou cheia de gente, né? Descansou no braço da pessoa que ele mais amou nessa vida. E foi do jeito que ele queria, com a família dele, com os filhos, netos, a nora, o genro, né? Ele descansou. E era perto das 6 da manhã. Daí era 6 e pouquinho, o Murilo me ligou, o filho mais novo dele, né? Me ligou e falou: Mitty, o pai se foi. Aí, obviamente, eu corri pra lá. Eu sei que era 9 horas da manhã, a funerária veio buscar o corpo dele. Foi umas fases, assim, ó, muito difíceis de ver, de acompanhar. Foi horrível, porque a gente diz, né, pô, o ser humano, ele não merecia, né, ir dessa forma. Mas aconteceu assim, por mais que ele sofreu, aconteceu de umas formas tão certinhas, sabe? Dele ir no Dia das Mães. Em 2007, ele escreveu uma carta tão linda pra tia, sabe? Que ele era caminhoneiro, né, gente? Então sempre viajava. Às vezes ficava um mês fora mais. Ele escreveu uma carta tão linda pra ela que casou certinho. Lê essa carta agora. Foi meio que uma despedida, assim, né? Aquela carta ele escreveu por sempre estar longe dela, né? Mas o Matheus fez questão de ler essa carta no funeral dele, que bateu certinho, como se fosse uma despedida dele, agradecendo ela, o tanto que ela fazia por ele, né? Dela criar os filhos sozinha, né? Por ele estar sempre longe, sempre viajando e tal. E é isso, não tenho o que dizer de uma pessoa que foi tão maravilhosa pra gente, que só deixou coisas boas, gente. Eu não posso dizer isso pela minha mãe e pela minha tia, mas eu tô falando isso por mim, que é o que eu sinto, sabe? Eu tenho os irmãos da minha mãe, gente, como uma figura paterna. O meu pai, ele morreu 2 dias antes de eu nascer. Inclusive, meu paizinho Celson era o melhor amigo dele, gente. Ele ensinou meu pai a dirigir caminhão. O meu pai sempre viajava com ele, né? E aí, até que meu pai quis entrar para essa vida do caminhão, meu tio ensinou ele a dirigir. E o meu pai faleceu na 4ª viagem dele. Inclusive, meu pai também ia desistir do caminhão, né? Porque eu tava para nascer e tal, daí ele falou que não ia mais ficar nessa vida. Minha mãe também não queria que ele ficasse mais nessa vida, que a minha mãe não queria casar com um caminhoneiro, né? Mas não deu, gente. Também aconteceu do jeito que ele queria. Ele morreu feliz na profissão que ele gostava, que ele admirava demais. E se foi, né? Meu tio teve que se acostumar com essa perda. Então, meu tio cuidou de mim pra ele até esse momento. E agora, daqui pra frente, eu pedi pro meu paizinho cuidar dele. Pra nós, né? Pra mim. E meu tio sempre cuidou muito bem da minha mãe. E eu tenho que só agradecer a isso. Eu sempre dormia na casa dele, né? Eu cresci como irmã, como filha pra ele, porque tava sempre grudada na minha prima. A gente sempre brigava, né? Aquelas puxadas de rabo de sempre, mas era normal, a gente é ser humano, a gente briga, a gente discute, mas a gente estava sempre juntas. A gente se afastou um pouco depois que virou adulta, mas a gente sempre estava juntas, sempre dormia juntas, eu sempre estava lá na casa dela, ela na minha e tal. Então, sempre quando eu chorava, sentindo falta do meu pai, mesmo sem ter conhecido, eu chorava muito quando era criança. Era difícil de lidar com isso, de você ver no Dia dos Pais seus primos ali dando um presente pro pai deles, abraçando, beijando, dizendo que amava e tal, e eu não ter um pai para fazer o mesmo, né? Então, eles sempre me consolavam, gente, sempre, 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 e era lindo de ver isso, sabe? O tanto que eles, todos os 3 irmãos da minha mãe e as 2 irmãs da minha mãe, sempre cuidavam muito bem da minha mãe e de mim,
né? Então eu sou muito apegada nos meus tios. Sei que muita gente ficava me olhando torto lá no velório, deu chorando, deu emocionada. Não tinha quem não ficasse emocionada, né? Mas eu sofri muito. Sofri muito. Porque eu sei o que ele passou até ele ir pro outro plano. O que a minha tia sofreu. O que os filhos dele estão sofrendo. Pra mim não me cortava o coração ver ele no caixão, mas ver a esposa dele abraçada com ele até o último minuto, de ver a minha prima tendo que beijar ele num caixão. Eu não tive essa oportunidade, gente. Eu não passei por isso. Quando eu nasci, esse serviço já estava pronto. Entendeu? Então, pra mim, doeu mais ver isso. Ver a situação deles do que a dele em si. Que agora a gente pediu muito pra ele ir, pra ele não ficar aqui sofrendo. A gente pediu muito pra Deus curar ele desse sofrimento e ele curou. Meu tio agora tá curado, não tá mais sentindo dor. Entendeu? Antes dele ir, quando ele ainda tava bem, antes dele perder memória e tudo, ele falou pra nós assim... O quanto a mãezinha dele era linda. Tinha uns pernão lindo. Ela era linda. Então vocês acham que ele não tá com ela agora? Com certeza tá. E com certeza ele tá realizando os nossos desejos. Porque assim que eu pedi pra ele acalmar meu coração, ele acalmou. Porque a gente precisa ter força pra quem ficou. Vocês me entendem? Então, assim, como eu disse, vai ser difícil não ter mais aquela convivência com ele. Mas ele tá mais perto da gente do que nunca, gente. Sabe? Minha mãe, cada vez que ela tem uns flashes, assim, umas memórias, ela chora bastante. Porque ela tinha ele como filho. Ela tem os meus tios como filho. O tio André, então, nem se fala, gente. O tio André é o mais novinho, né? Quando o pai dele se foi... Ele tinha 18 anos, então ele morou com a minha mãe por um bom tempo. Até ele conhecer a tia Sarita, ele morou com a minha mãe. Ele se criou como meu irmão, ele roubava meus danoninhos, meus iogurtes, tudo, gente. Sabe, até hoje ele brinca que rouba a atenção da minha mãe pra ele, sabe? Que ela é mãe dele, não minha. Então, os meus tios são muito apegados nela. O tio Tonho, mesmo sendo mais velho, gente, ele... Quando vem pra cá é só na casa da minha mãe, só procura a minha mãe, sabe? Eles têm ela como mãe. Não que eles não amem as outras irmãs, amam sim, condicionalmente, gente. Tanto que o tio Adilson, a última pessoa no qual ele falou e conversou foi a tia Eliana, né? Até ele não reconheceu a tia Helena, mas conheceu a tia Eliana. Ele falava assim, ó, abre a porta que a Eliana tá lá. E a Eliana não tava lá, mas ele achava que tava. No hospital, serviam uma comida pra ele, eles tinham que mentir que era a comida da tia Eliana, né? Porque ele não gostava da comida do hospital, ele queria a comida dela. Amava ir lá na praia, na casa das duas. Quando um descobriu a doença, meu tio Pé, o marido da tia Helena, descobriu também, né? Que tava com câncer maligno no estômago. O câncer deu uma espalhada mais controlada, ele tá conseguindo fazer os tratamentos, a quimioterapia, né? Inclusive ele saiu um pouco do velório para poder ir coletar sangue para ver se estava apto para fazer químio. O tio Adilson não conseguia mais fazer químio porque deu uma anemia severa nele, né? Mas o tio Pé tá conseguindo. O tio Pé anda de carro, vive a vidinha dele normal, graças a Deus, mas tá sentindo dor também. Mas o que mais pegava e mais doía era ver ele olhando pro caixão e falar assim, eu perdi minha esperança. Eu perdi minha força para lutar, porque os dois estavam lutando juntos, né? Mesmo que um lá em Barra Velha e outro aqui em Joinville, mas eles estavam lutando juntos. E aí ele viu o tio Adilson no caixãozinho e falou assim, eu perdi minha esperança. Aí passa o que na cabeça dele, né? A gente não sabe. A Vitória, a filha dele, estava muito emocionada, eu abraçava ela e falava assim, Vi, aproveita ele até o último minuto, cuida dele, por mais que às vezes seja difícil a convivência, que a gente discuta e tal, mas aproveita, ele é teu paizinho,
Faz tudo por ele, né? Faz o que a Mitty não teve a oportunidade de fazer, ama, dá carinho, faz tudo. Que ele tá aqui, né? Agora meus primos, os filhos do tio Adilson, vão se apegar muito na mãezinha deles, sabe? Mas eu quero que eles saibam que a gente está aqui por eles, né? Meu tio teve um cortejo lindo da funerária da capela, né, até o cemitério. A minha mãe falou com o patrão dele para arrumar uns caminhões e tal, né, pra gente levar o caixão num caminhão. Eu não consegui ver porque Joinville é muito grande, gente, muito carro. Acabou abrindo sinaleira, entrou muito carro na frente, eu perdi o cortejo, né, até na hora era pra mim ter entrado num dos caminhões e acabei não entrando, esqueci. Quando eu vi já tinham ido. Fiquei emocionada porque eu fui gravar o caminhão saindo com o caixão. Aí vi minha mãe chorando. Tava minha mãe, a tia Carla, a Morgana e o Matheus no caminhão que levou o corpo dele, né? E aí o Murilo foi no carro atrás, coladinho no caixão. E aí eu vi minha mãe chorando. Minha mãe perdeu um filho, né? Ela ia lá, primeiro quando ela chegou no velório, ela não quis entrar. Aí ficou chorando, ficou ela num lado, a tia Eliana no outro. Aí o Anderson desesperado, não sabia o que fazer, a gente não sabia o que fazer, e elas choravam inconsolavelmente, até que tia Carla teve que ir lá buscar elas. Fala, não, vocês vão ver o irmão de vocês sim. Porque ele tava lindo no caixão, gente, tava lindo. Ele não tava com a aparência que ele tava quando se foi, sabe? Ele tava bem preenchido, aparência linda, do jeito que ele gostava, porque meu tio era muito vaidoso. Deus o livre se eu aparecesse desse jeito aqui perto dele, gente, ele me xingava na hora. Então ele sempre bem arrumadinho, sabe? No caminhão era só tênis, não usava chinelo, bonezinho, roupinha bem passada, bem alinhada, todo limpinho. E a minha mãe falou que ele sempre foi assim. Quando eles eram crianças, ele sempre arrumava o guarda-roupinha dele. Deus o livre se um irmão ia lá e botasse a mão, ele já metia a boca, ele brigava, sabe? Então ele sempre bem organizado, bem limpinho e tal. O caminhão dele, Deus o livre, se tu entrasse de chinelo, ele metia a boca também, tinha que estar tudo nos trinques, tudo limpinho. Até enquanto ele pôde andar, ele sempre ajudava a tia Carla a varrer a casa, a fazer as coisinhas, né? Que ele, Deus o livre, tinha que estar tudo limpinho, tudo. E lá no velório ele tava lindo, gente, tava impecável. A minha mãe escolheu a roupa dele. Minha mãe escolheu tudo praticamente porque a tia Carla confiou essa função nela. A tia Carla falou, Elia, faz o teu jeitinho que eu sei que vai dar certo, eu vou gostar. E a minha mãe fez tudo do jeitinho dela, que ela sabia que ele ia querer. Não escolheu o caixão de muito luxo, porque ele não ia querer isso, ele queria deixar um dinheirinho pra minha tia, né? Então não precisava gastar muito com isso. Escolheu uma roupa azul bonita, né? Um terninho azul, do jeito que ele escolheu por ir no casamento do filho dele, né? Até a minha tia sabia que ele gostava de combinar boné com roupa, já escolheu um bonezinho da cor do terno, né? E botou nele o bonezinho. E tava lindo, gente, tava lindo. Tava com um semblante assim, sorrindo, não tava aquela coisa pesada, sabe? Foi lindo, gente, foi tudo lindo. Por isso que eu falei, foi lindo do começo ao fim. E aí, o caminhão levou ele. Ele foi enterrado no túmulo dos meus avós, dos pais dele. E o túmulo dos meus avós, gente, eu não contei qual a distância, assim, de quantos túmulos, mas é praticamente do lado do meu pai. Então ele voltou a ser vizinho do meu pai, porque meu pai era vizinho deles, né? Meus tios e minha mãe moravam tudo junto, e daí meu pai era vizinho deles. E aí voltou a ser vizinho, né? Do Celso, do gordinho. E agora sei que eles estão tudo junto lá, tá todo mundo bem, né? Vai dar tudo certo, e daqui a gente vai tocar nossa vida sem tristeza, só com lembranças boas, lembranças positivas. Então, assim, fiz esse vídeo aqui pra contar pra vocês que eu tô de férias, nós vamos aproveitar as férias, né? E eu só tô assim, gente, acamada mesmo por conta da minha cólica, da minha dor que eu tô sentindo. Mas eu tô bem. Já ontem comecei a gravar vídeo pra vocês. Que é isso?
Olha uma coisa estranha nos olhos, gente, credo. Vocês viram que tava branco ali? Enfim. Aí. Então, vamos continuar aí tocando nossos vídeos. Nesse 1 ano que ele ficou parado, 1 ano e meio que ele ficou parado, né, lutando contra a doença, ele me assistia muito os meus vídeos, e é isso que eu vou ter que continuar fazendo, porque a minha tia, cada vez que abre o celular, sofre. Então, eu acho que eu tenho que postar mais vídeo para animar ela, mesmo que seja comendo, né? Vou continuar postando meus vídeos sim, porque ele gostava dos meus vídeos, ele sempre estava curtindo, sempre estava acompanhando. Então eu sei que ele ia querer que a gente continuasse assim, todo mundo bem, né? Tô de férias da padaria, mas meus vídeos vão continuar, vou continuar gravando sempre. Eu gravei vlog ontem, já na terça, na segunda não, dei um tempinho na segunda, né, que foi o dia do enterro dele, mas ontem eu gravei, hoje eu gravei, vou gravar todos os dias. Pra sempre, do jeito que sempre foi. Por isso que eu dobrei antes a quantidade de vídeos. Sempre tava postando um monte de vídeo por conta dele. Que eu sei que ele tava me assistindo e tava espairecendo a cabeça me assistindo. Então não achem que eu vou ficar postando vídeo aqui chorando, sofrendo, porque não era isso que ele queria e não é isso que ele merece. Né? Ele merece só coisas boas, só coisas positivas, né? E é isso, gente. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ajudou ele, todo mundo, né? Muita gente se sensibilizou e ajudou, né? Comprou rifa, ele fez algumas rifas, né? Pra ajudar aí no tratamento, que ele parou de trabalhar, né, gente? Mesmo que ele tava encostado, o valor era baixo. Então, muita gente ajudou, muita gente veio visitar, ligava, mandava mensagem, conversava com ele. Então, meu muito obrigada. Foi agradecido no dia do enterro, mas eu vou agradecer de novo a tia Carla e o Murilo, né? E a minha mãe, que não soltaram da mão dele, estavam sempre com ele em todas as consultas, em todas as rádios, químios, que não foram poucas, todas as vezes que ele ia tomar bolsa de sangue, em tudo, gente. Meu muito obrigada, vocês são incríveis. Tá, e a gente vai estar aqui sempre por vocês. Hoje eu não fui lá ver elas, né, porque eu tô acamada e tô sem carro ainda pra ajudar, né, gente. Anderson levou o carro na mecânica e não voltou mais. Levou 7 horas da manhã, agora já é 5h30, gente. Ele não voltou ainda. Daqui a pouco ele volta, daí eu acho que eu dou um pulinho lá. Minha tia, inclusive, tá dormindo lá com a minha mãe. Até o Jean limpou o quarto que ela tá lá agora. Disse que abriu a mesinha de cabeceira lá e achou um monte de exame dele, gente, porque ele ficou um tempo morando ali com a minha mãe e com a tia Carla, né? Os dois ficaram um tempo lá, daí ele usava aquele quarto e tinha um monte de exame e receita de remédio, tomar 4 por dia. Ele tomava milhões de baga de remédio desse tamanho por dia para aliviar a dor e nada tirava a dor dele. Então, assim, bichinho sofreu. Maior exemplo que ele pode ter deixado aqui na Terra pra gente foi isso, gente. Exemplo de força, um legado de garra, de tudo. Porque ele não baixava a cabeça. Por mais que ele estivesse sentindo a pior dor do mundo, ele não baixava a cabeça. Com ele não tinha tempo ruim, não tinha tristeza, não tinha nada. Mas a gente sabia que ele estava sofrendo. Mas maior que a dor que ele sentiu foi a dor que ele deixou. Vai ficar dor, vai ficar saudade, vai ficar tudo agora nesse momento, mas nós vamos continuar nossa vida linda, sorrindo, né? Que ele sempre foi muito grato pela vida dele, por tudo. A gente vai continuar aqui por ele, né? Porque ele merece isso da gente. Então não pense que eu vou trazer vídeo chorando, vídeo pra baixo, vídeo ruim. Não vou deixar de postar vídeo por conta disso, porque não era isso que ele queria. Tá? Então, semana que vem a gente vai viajar sim. Eu vou levar minha mãe pra ir ver as irmãs dela. Inclusive, a tia Carla também vai pra Porto Alegre ver o irmão dela, que o irmão dela fez um transplante no coração. No pulmão, gente, desculpa. Fez um transplante de pulmão e fez... Aí, não sei o que aconteceu, que os médicos, na hora do transplante, deixaram um osso pra fora. Aí, o osso perfurou o coração dele... Depois deu uma bactéria, o bichinho sofreu pra caramba, mas tava lá forte no telefone dando apoio pra ela, sabe? Então ela vai lá visitar ele, que antes ela não podia ir visitar ele pra dar uma força, né?
Agora ela vai poder ir lá, daí vai ela, a irmã, não sei se os pais dela vão junto. É isso, gente. Aí cena dela em cima dele, pedindo pra ele ficar, pra não deixar ela sozinha. E depois ela pedia pra ele ir, pra não sofrer mais. E falava que ia ficar sozinha pro resto da vida em respeito a ele, tadinha. Que ela sempre vai ser dele. E aí depois que ele se foi, a mãezinha dela abraçou ela. Ela falava assim, mãe, eu preciso muito do teu colo, mãe. Aí depois no caixão ela falava pra ele que ia cuidar muito da mãe, da tia Hélia, né, da minha mãe. Eu vou cuidar da Hélia pra ti, pode ter certeza disso. E tá lá com a minha mãe, nas duas juntinhas. Elas choram um pouco, riem um pouco. O velório dele a gente ficou lá do começo ao fim do ladinho dos dois, né? E teve uma hora que todo mundo tava com sono, aí a gente dormiu nas poltronas do jeito que dava. Minha mãe escolheu um lugar lindo assim, sabe? Cheio de cadeira, todo mundo pôde ficar sentado lá dormindo e era poltronas confortáveis, sabe? Aí como tava muito frio, todo mundo levava cobertor. Aí não soltei da mão deles nem um minuto e a gente ria pra caramba. E porque ele era assim, gente, ele ia pros velórios pra ficar rindo, pra ficar debochando, sabe? Pra comer. Tinha muita comida no velório dele, muita comida, sabe? Era queijo, presunto, pão, bolacha, cachorro quente, suco, refrigerante, café. Foram incontáveis as vezes que foi feita café, gente. Porque todo mundo ia lá e fazia, sabe? Tomava e... Foi incrível, gente. Foi uma festa, nem foi velório. E todo mundo diz assim que parecia velório de político. Porque tinha tanta gente. E fora os que não pôde comparecer. E o tanto de caminhoneiro, gente, que parou domingo e segunda-feira, porque não conseguiam viajar e por respeito a ele, vocês não estão entendendo. Muitos encheram os postos aí do Brasil afora, porque não conseguiam viajar por conta dele. Inclusive, nesses momentos de delírio que ele tinha, assim, que ele saía um pouquinho fora do ar, ele só falava de caminhão. Só falava de caminhão, gente. Carla, ele no hospital, arruma tuas coisas que o caminhão tá aí fora. Ou então, Carla, pega a tua bolsa, nós vamos lá pro Rudinique. Como é que eu vou pro Rudinique, gente, agora? Eu amo ir lá e saber que ele, antes dele ir, ele queria ir pra lá, gente. E não podia. Olha, o outro mandando só amanhã o carro, tá vendo? Nem hoje vou pegar o carro. E... ele só tocava nesse assunto. Aí a última vez que ele foi pro hospital, ele parou no sinaleiro. Daí ele parou bem do lado de um caminhão, sabe? Um caminhãozão grande, igual os que ele dirigia. E daí ele olhava, minha mãe falava que olhou assim, ele olhando pro caminhãozinho. Queria o caminhão, sabe? Ai, gente. Ai, seu Adilson. Que falta vai fazer? Que falta. Muita falta. Mas saiba que da onde tu estiver, a gente te ama, tá? Pedir pra tu fazer eu esquecer essas cenas que a gente presenciou, porque eu sei que tu não queria isso. Então, ó, tem gente ligando só pra me atrapalhar, pra me tirar do foco, enfim. Mas a gente te ama demais, incondicionalmente, tá? Antes dele ir, eu consegui me despedir dele. Eu pedi perdão pra ele se eu magoei, se eu fiz alguma coisa que, né, ele não gostou. E agradeci pela companhia dele de sempre. Inclusive, no último dia dele, eu pedi pra Morgana botar o Shrek na TV. A gente assistiu, mesmo ele em coma, né? A gente assistiu o Shrek pela última vez. Disse que eu vou cuidar da família dele. Eu conversei bastante com ele. Entrei num desespero. Gente, eu chorei de soluçar. Eu nunca mais tinha feito isso, graças a Deus. Nunca mais tinha feito isso. Eu nem lembrava mais como era chorar de soluçar, mas chorei. Aí minha mãe
eu só lembro de escutar minha mãe pedindo pra mim sair de perto dele pra não deixar ele triste. E aí o pessoal falava, deixa ela se despedir. Todo mundo pôde se despedir dele, sabe? Meus tios que estavam na estrada e não tinham força pra procurar aeroporto pra vir pra cá, eles ficaram no caminhão quietinho, acompanharam do jeitinho deles no celular e tal, mas estavam em paz. Eles pediram paz pro tio e conseguiram. Então é difícil saber que agora dos irmãos da minha mãe vai faltar um, mas ele vai estar sempre nos nossos corações. E te amo, tio. Obrigada por tudo mesmo. Tudo que a gente viveu foi lindo. Esse um ano a gente acabou ficando mais próximo, né? Porque ele ficou um tempo lá na minha mãe e todos os dias eu ia visitar ele. Nos dias que eu não ia, era pra ele não pensar que eu ia lá só pra comer, né? Mas todos os dias eu ia. Até a tia Carla disse que quando eu não ia, ele sentia minha falta, ele perguntava por mim, mandava me chamar. E todos os dias eu ia lá e a gente conversava, fofocava e assistia, e, sabe? Eu alcançava as coisas pra ele, tentava ajudar ele a cuidar dele, sabe? E é isso. Até teve uma hora do cortejo lá que eu me perdi, parei bem na frente do hospital que ele sofreu, que machucaram ele pra caramba. Tu vai no mercado, olha os Gatorade, ele só tomava Gatorade de limão, sabe? Eu não consigo nem olhar pros Gatorade de limão, gente. Porque ele só tomava aquilo. E muita coisa, assim, vai fazer a gente lembrar. Uma vez ele queria muito comer mocotó, eu corri o bairro todinho pra procurar o mocotó pra ele. Aí até quem fez esse mocotó foi o tio André. O tio André não leu uma embalagem lá e encheu a panela de açúcar, gente. Não sei como é que ele comeu aquele mocotó doce. Ai, Senhor. Mas vai ficar essas lembranças boas. Vamos esquecer esse último ano dele aí de sofrimento. Vamos focar só nas coisas boas. Eu vou lá voltar a deitar um pouquinho, gente. Porque eu sei que ele ia querer a gente forte nesse momento, mas cólica agora tá osso. Eu tô tomando remédio e não vai. Inclusive, eu tenho que até começar a fazer um feijão pro Anderson, hein? Senão depois ele começa a reclamar que eu não fiz feijão pra ele, gente. Até agora no almoço a gente comeu lasanha de caixinha. Eu vou lá botar um feijãozinho no fogo. Mas é isso, gente. Obrigada por tudo. Continuem nos acompanhando aí, tá? Que agora é só coisa boa. Só coisa boa, gente. Só vídeos bons, positivos, né? Ele foi para outro plano, mas vai continuar sempre nos nossos corações. A gente jamais vai esquecer ele. A gente vai continuar o legado dele. Tá bom? E é isso. Beijos de luz. Muito amor, muito carinho daqui pra vocês. E muito obrigada por tudo, tá bom? Amo muito vocês, gente. Agora vai lá fazer o feijão, senão depois o outro chega e vê que não tem feijão, aí dá briga. Olha o cabelo.